3. Pronto, pessoal. Boa noite, professor Jonathan aqui. Nós vamos começar esse semestre. Eu vou conversando, né, aqui com vocês até o pessoal chegar, tá? Daqui a pouquinho eu acredito que deve estar todo mundo aí. Tô vendo aqui Darielle, Amanda, Mariana, Gabriele, Adam, muita gente boa aqui. Eduarda, todo mundo, acho que ninguém desistiu não, né? Todo mundo venceu a prova de direitos humanos, chegou aqui, que coisa linda, rapaz, só na internet ainda. Graças a Deus. Ana Rebeca, nossa chefe, eu não posso brincar nessa aula, levando em consideração que ela é uma pessoa extremamente séria, não gosta de tipos de brincadeira. Eu vou demorar um pouquinho para admitir Leia, para ela poder ficar desesperada aí, achando que não vai ter aula, tá? Então, lá vamos nós agora. Pessoal, eu acredito que eu estou bem iterado aqui do Zoom. Eu acho que vou conseguir compartilhar uma tela com vocês. Tá certo? Então, assim, de modo que nós vamos levando aqui esta aula aqui, eu acredito que se transcorrer tudo bem, eu vou seguir nos parâmetros iniciais dos 40 minutos. Sendo necessário, eu vou abrir outra chamada para poder concluir o assunto ali e não ficar nada solto ali. Quem entendeu, balança a cabeça igual calango, não precisa nem ligar o microfone. Tá certo? Vamos lá. Vou tentar compartilhar aqui com vocês. A nossa disciplina é Direito Penal 3. Tá? Direito Penal 3. Eu vou tentar aqui agora ver o que vai acontecer aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Alguém aparece e diga não. Um filho de Deus, liga esse microfone aí e diga sim ou não. Tá. Sim. Tá aparecendo aí Direito Penal 3? Sim. Pronto. Tá aparecendo. Passou para o lado? Não, né? Espera aí que eu tenho que organizar tudo aqui. Deixa eu aprender aqui. Como é que passa pro lado aqui, jovem? Deixa eu pedir o rapaz aqui para passar pro lado. Bota para passar pro lado. Agora eu tenho que passar pro lado. Ver se eu já posso. Tá, passou pro lado agora? Sim. Passou? Lara Fábia que tá comendo. Passou o slide aí? Passou. Passou. Então vamos lá, bacana. Pessoal, depois eu vou dar um jeito de enviar esse slide aí para vocês, tá? Mas basicamente a nossa ementa traz esses seguintes crimes aí, tá? Nós vamos trabalhar crimes contra a pessoa, crimes contra a vida, contra a honra, crimes contra a liberdade individual, contra o patrimônio, propriedade material, crimes contra a propriedade intelectual, contra a organização do trabalho e crimes contra o sentimento religioso, e a gente finaliza lá no respeito aos mortos. O que eu quero falar com vocês? É o seguinte: de livros, tome muito cuidado, livros que vão servir para vocês. Gente, eu estou vendo uma enxurrada de livros aí em promoção. O ano passado teve o pacote anticrime, né? Vocês já sabem disso, que eu falei com vocês lá em Direito Penal 2. Então, o que acontece? Teve uma enxurrada de alterações. Não pegue livros anteriores ao final de 2019 ou, pelo menos, início de 2020. Porque, senão, você vai ficar perdido. As alterações você não vai ter. Claro que todas as vezes que for falar de alguma alteração, eu vou pontuar para vocês. Então, assim, os dois doutrinadores que eu recomendo está aí para vocês, é Kleber Masson, Rogério Sanches. Sistemática de prova nossa, não precisa nem falar, vocês já estão em Direito Penal 3, então já sabe como é que é a prova, é uma prova super tranquila, tá? O assunto é bem legal. O que eu preciso que você compreenda? Da agora para frente, você vai precisar de alguns conceitos que você aprendeu em Direito Penal 1 e Direito Penal 2. Você não vai precisar lembrar tudo, mas uma ou outra coisa você precisa e vai ter que lembrar ali, tá certo? Então, o que acontece? Direito Penal 3 é a disciplina onde nós costumamos estudar os crimes em espécie. Direito Penal 1 e Direito Penal 2, nós estudamos a parte conceitual, tá? Você viu o que era munguzá e o que era canjica. Mas observe o seguinte, no Direito Penal 1,
você viu ali quando aquela norma era aplicada, você viu a retroatividade da lei, a aplicação da lei penal no tempo, a aplicação da lei penal no espaço, fontes, coação moral irresistível, o erro de tipo, legítima defesa. Isso foi o que você viu lá, certo? Chega de Direito Penal 2, você estuda um pouco das penas, estudou pena restritiva de direito, pena privativa, regime disciplinar diferenciado, tá? E estudou ali alguns aspectos de progressão, aplicação da pena, pena de multa. Direito Penal 3, o que Direito Penal 3 vai trabalhar? Nós vamos trabalhar agora com crime em espécie. É agora no Direito Penal 3 que você vai aprender a classificação doutrinária do crime de homicídio, do crime de furto. É agora que você vai parar de ficar cometendo aquele erro igual a sua tia que não fez direito. Falar que o menino foi preso pelo crime de roubo, aquilo roubou. Mas quando você vai ver, não foi um roubo, foi um furto. Então é agora que você que toma Red Bull vai parar de ficar confundindo calúnia com injúria e difamação. É a partir de agora, em Direito Penal 3, que nós vamos estudar os crimes em espécie. Tranquilo? Até aqui alguém tem alguma pergunta? Ou tá tudo de boa? Pode ir? Pode ir? Pode? Tranquilo. Pessoal, algumas pessoas já me mandaram, professor, esse livro serve, esse livro não serve? Você consegue ver aí o que tem escrito aí? Crimes contra a vida? O segundo tópico dos crimes contra a vida, o primeiro tópico está o quê? Homicídio. E o segundo tópico está induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou à automutilação. Gente, pelo amor de Deus, se o teu livro for anterior a 2019, no artigo 122 do Código Penal, ele não vai falar sobre o induzimento, instigação ou auxílio à automutilação. Isso foi alterado o ano passado. Até o ano passado, o artigo 122 do Código Penal só falava de induzimento ao suicídio. Lembra daquele jogo que você participava, Amanda? Não tem aquele jogo que você participava? Né? Você ficava se cortando no jogo da baleia azul, mandava se cortar e você perdia, se cortava, né? Aquela situação toda. Então, observe o seguinte. Diante daquilo ali e de várias situações que vieram acontecendo aí na internet, o legislador entendeu por bem fazer uma modificação nesse crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio e acrescentou a modalidade automutilação. Depois, dentro dos crimes contra a vida, nós vamos trabalhar o quê? O aborto. Cuidado, o aborto, existe discussão para legalizar a realização do aborto. Mas, assim, são discussões. Você vai precisar compreender o quê? Você vai precisar compreender que o aborto continua sendo crime. Existem agora algumas exceções que a lei autoriza e também algumas situações jurisprudenciais que também passaram a autorizar o aborto. Por exemplo, a questão do feto anencéfalo também passou a ter essa autorização. Qual é o outro crime contra a vida que nós vamos estudar? O infanticídio. O infanticídio, que é aquele crime que a mãe, no estado puerperal, vai ceifar a vida do seu próprio filho. Então, pessoal, o primeiro capítulo que nós vamos estudar, e eu acredito que a gente consegue finalizar ele para chegar na prova de vocês, o primeiro capítulo que nós vamos estudar diz respeito justamente aos crimes contra a vida. E aqui você precisa lembrar o seguinte: não vai valer aquele conceito do direito civil, mas do conceito do direito penal. Qual é a situação? O legislador, ele protege a vida desde a concepção até o mais alto grau de idade. Então perceba o seguinte: o homicídio, nós temos matar alguém, bacana. Se presume matar alguém que já está vivo. Mas você vai observar o quê? O aborto. O aborto é justamente a proteção intrauterina, é a proteção do bem jurídico feto. O aborto, ele vem proteger justamente uma vida que ainda não é extrauterina. Então, são diferenciações que eu vou até dizer para vocês. Essa matéria, ela é cheia de pequenos detalhes que podem te confundir na prova e que fazem uma enorme diferença. Às vezes, um detalhe bem assim insignificante acaba
gerando toda uma confusão. Então, o que ocorre? O que eu quero dizer para vocês? Iniciando os crimes dolosos contra a vida, primeira situação que, se você quiser anotar, você pode anotar aí, é a competência para julgamento desses crimes. Preste atenção, eu falei com você, quais são os crimes dolosos contra a vida, professor? Homicídio, induzimento e instigação ao suicídio ou à automutilação, aborto e infanticídio. Então perceba o seguinte, esses crimes, que são crimes dolosos contra a vida, são de competência de julgamento de quem? E aqui agora você preste bastante atenção. Quem é que vai julgar? Competência do tribunal do júri. A única exceção é o homicídio culposo. Então a Constituição Federal, ela já traz uma reserva de jurisdição quando ela diz o seguinte, ela fala, olha, os crimes dolosos contra a vida, aqueles crimes que vão ofender a vida, serão julgados pelo tribunal do júri. Como é o julgamento do tribunal do júri? No dia do julgamento pelo tribunal do júri, existe um juiz-presidente, mas quem analisa o mérito, quem analisa a questão, quem vai analisar se aquela pessoa foi culpada ou se aquela pessoa é inocente, é o conselho de sentença, que obviamente você já sabe, formado por 7 pessoas leigas da sociedade, que formam, né, aquilo que o povo chama de júri popular e vai decidir. Então, o que eu quero te dizer? Imagine comigo aqui, na hipótese em que Renato agora com vontade de matar, desfere 37 disparos de arma de fogo contra Giovana, que está tomando suco na hora da aula. Então, o que acontece? Ao ocorrer esta morte, e aí tem todo aquele processo, aquela situação toda, quem vai dar a palavra final sobre este caso é o tribunal do júri. Porque Renato vai ter o dia do julgamento de Renato. Vai ter o advogado para defender Renato, vai ter o Ministério Público, né? Vai ter o promotor para poder fazer a acusação, e o juiz apenas vai aplicar a sentença. Lembra do sistema trifásico, primeira, segunda e terceira fase? O juiz faz aquilo ali. Mas quem analisa o mérito para dizer se o réu é culpado, se ele agiu em legítima defesa, se ele é inocente, vai ser o tribunal do júri. Pessoal, quem tiver dúvida, abre o seu microfone só para fazer a pergunta da dúvida. Nem para me dar boa noite precisa. Você só abre o microfone para falar, professor, não entendi isso. Aí abre o microfone e fala. Tá certo? Tem alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar? Não? Então vamos lá. Competência dos crimes dolosos contra a vida. Tribunal do júri. Qual é a exceção? Homicídio culposo. Por que que homicídio culposo é exceção? Porque o próprio nome já lhe diz. Só é encaminhado para o tribunal do júri crimes dolosos contra a vida. Logo, se o homicídio for culposo, ele não é doloso. Se ele não é doloso, é o juiz singular quem vai decidir isso. Eu não estou vendo muita gente anotar, isso já foi questão de prova, tá? Então tome muito cuidado. Competência é do juiz singular para o homicídio culposo e os crimes dolosos contra a vida, a competência é do tribunal do júri. Pessoal, qual é a natureza da ação? Oi. Professor. Pode repetir novamente o que você falou, por favor? Deixa eu ver quem é você, para ver se eu posso repetir para você. Qual é seu nome? Bárbara. Bárbara Vitória? A Isso. mulher que não pagou o almoço em tabela. Pode falar. Qual é a sua dúvida? Eu quero que você fale, por favor, de novo sobre quem julga, o tribunal do júri, e o outro qual é? Por favor. Veja bem. Não anotei. Os crimes dolosos contra a vida serão julgados pelo tribunal do júri, certo? Certo, bacana. Se não é crime doloso contra a vida, Leia Vasconcelos, estagiária de Cristielen, o que acontece? Se não é crime doloso contra a vida, vai ser julgado pelo juiz singular. Juiz singular. Quem é o juiz singular? O juiz comum, aquele juiz que pega o processo, faz toda a audiência de instrução e no final profere a sentença. No tribunal do júri, não é assim. No tribunal do júri, o juiz só faz o quê? Ele vai presidir aquele processo, mas quem dá a decisão final é o jurado. Deu para entender?
Se não deu, beleza, joia. Fez assim. Tá certo. Leia, você ligou seu áudio para fazer alguma pergunta? Leia Ruth, vai fazer alguma pergunta? Eu não vi que estava ligado, não, desculpa. Oi? Não, né? Bacana. Qualquer coisa é só falar. Vamos lá, Professor, pessoal. Oi. boa noite. Desculpa o meu atraso. Sem problema. No caso, esse juiz que o senhor está falando aí, é os jurados que julgam a condenação, né? Do réu. No júri Esse juiz que o senhor falou aí. Aí, no caso, sejam os jurados. Se for no júri, quem julga são os jurados, os 7 jurados. No júri, O juiz só dá a sentença. o juiz só faz a dosimetria e dá a sentença, justamente. Por exemplo, o réu nosso aí é o réu Renato. Nós estamos falando de Renato. Renato foi para o júri. Chegou no júri, os jurados vão votar para decidir se ele é culpado ou se ele é inocente. Quando os jurados É decidem... condenado ou absolvido. Isso. Quando os jurados decidem agora que ele vai ser condenado, que ele é o culpado, os jurados, como são leigos, não sabem fazer a dosimetria da pena. Qual é o papel do juiz? Fazer apenas a dosimetria da pena. O jurado decidiu e o juiz fez a dosimetria da pena. Se não for crime do tribunal do júri, o juiz faz tudo. É o juiz quem analisa as provas, é ele que condena ou absolve o réu. Certo? Pronto. Vamos avançando aqui. Qual é a natureza da ação penal dos crimes dolosos contra a vida, pessoal? Os crimes dolosos contra a vida possuem natureza de ação penal pública incondicionada. Mas preste muita atenção, preste muita atenção. Nos crimes dolosos contra a vida, a regra é que sejam crimes de ação penal pública incondicionada. Mas existe a seguinte situação: se o Ministério Público perde o prazo para oferecer a denúncia, abre agora para a família a possibilidade de uma ação penal privada subsidiária da pública. Deixa eu explicar devagar para você poder compreender. Então, perceba o seguinte. Deixa eu explicar para você poder compreender. Nós temos o crime de homicídio, correto? Balança a cabeça, sim. O crime de homicídio é crime de ação penal pública e incondicionada. Acontece o seguinte: o delegado fez a apuração, formou o caderno do inquérito, remeteu para o Ministério Público. O Ministério Público não decidiu nada. Ele não ofereceu denúncia, não pediu arquivamento do inquérito, simplesmente pegou o inquérito e engavetou, guardou e não fez nada. Acontece o seguinte: ele passou do prazo de oferecer aquela denúncia e ficou parado. O crime é de ação penal pública incondicionada. Você já deve ter visto ou visto falar de que o crime de ação penal pública, quem oferece a denúncia é o promotor. Mas se ele perdeu o prazo, você, vítima ou familiar, pode constituir um advogado para que esse advogado possa fazer o quê? Ingresse com a ação penal privada subsidiária. Por que subsidiária, Mariana, que está abrindo a boca querendo dormir? Subsidiária, ou seja, alternativamente, em substituição ao Ministério Público. E aí ele oferece essa denúncia em substituição ao Ministério Público e tão logo o juiz receba a denúncia, o Ministério Público volta a ser o titular da ação penal. Alguma dúvida? Quer perguntar? Pode perguntar, que eu sei que é bem difícilzinho essa parte e chata. Alguém quer falar? Jennifer, Leia, Yuri, Andrew. Pessoal, se vocês forem falar, por favor, fale um pouquinho mais alto, porque assim, do lado do escritório tá um barulho aqui, e aí eu não estou quase conseguindo ouvir. Mas pode falar que a gente tenta trabalhar. Tá vendo? Andrew, você ia perguntar? Sim, por exemplo, que na hora que as pessoas contratam um advogado, após esse advogado faz o quê? Aí, eu não estou conseguindo ouvir. Ou é meu som que está baixo, ou é você que está falando baixo. Fale aí. Após o advogado ser contratado, no caso, ele poderá... Qual é o próximo passo?
Por favor. Vamos melhorar o seguinte. Manda essa sua dúvida aí no meu WhatsApp que eu olho aqui e te respondo. E fica mais fácil. Eu olho aqui rapidinho aqui. Sim, quem ia perguntar? Bruno? Fala, Bruno. Sobre esse prazo aí, você falou de engavetar o caso. Tem um tempo limite, tipo assim, é fixo ou vai variar do crime? Tem tempo fixo. Por É isso exemplo, mesmo. o Ministério Público ele tem um prazo para oferecer denúncia quando o réu está preso e quando o réu está solto. Isso vai variar conforme o crime, entendeu? A regra, por exemplo, dos crimes mais comuns, os crimes mais comuns, por exemplo, é que o réu solto, o prazo para oferecimento de denúncia é 30 dias. E réu preso, o prazo seria de 10 dias, entendeu? Então existe essa regra. Só que não é uma regra geral para todos os crimes. Não é uma regra geral para todos os crimes. Mas o que que acontece? Isso você vai precisar observar na época qual foi o crime que o sujeito praticou, para verificar se o Ministério Público perdeu o prazo ou não. O que você precisa ter em mente é o seguinte: o crime é de ação penal pública incondicionada. Se ele perdeu o prazo, você já pode ser contratado pela família e ingressar com essa ação. Deu para entender? Entendi. Valeu. Tô aguardando só a de Andrew aqui, porque o áudio dele estava um pouco baixo. Pode mandar, Andrew, aqui no WhatsApp. Já mandou? Ainda não. Na hora que eu chegar aqui, daqui a pouco melhora o som. É porque tem um pessoal fazendo um culto aqui do lado do escritório. E aí daqui a pouco a gente melhora. Professor, esse trem tá todo bagunçado, meu. Aqui, meu Deus do céu. Não entendi. Além de Andrew, mais alguém? O meu tá todo Professor. bagunçado aqui. Oi, Andressa. Professor, nesse caso, se o Ministério Público, o promotor, ele perdeu o prazo e a família não requerir por meio do advogado, então será arquivado o caso? Olha, o que acontece é o seguinte: a ação penal privada, ela é exclusivamente de advogado. Só o advogado que pode postular uma ação penal privada. Então, o que acontece? A família, se o Ministério Público perdeu o prazo, ela vai ter que constituir um advogado. Se não puder pagar um advogado, ela vai ter que procurar ou assistência judiciária gratuita municipal ou a defensoria pública, e aí vai poder fazer. E o interessante é o seguinte: ele perdeu o prazo só para o oferecimento da denúncia, tá? Se a família oferece a denúncia no lugar do Ministério Público, depois que o juiz recebe a denúncia, o Ministério Público pode voltar e assumir aquele caso ali, perfeitamente, tá? Aí o Ministério Público volta e assume o caso junto com o advogado da família, seja ele constituído, seja ele defensor público. Agora, se a família não procura o advogado nem público nem particular, a investigação vai ficar parada e aí o que acontece? O prazo prescricional vai correr. Se vencer o prazo prescricional sem adotar nenhuma medida, o agente vai ficar impune, não vai sofrer absolutamente nada. Entendeu, Andressa? Boa? Posso seguir? Vamos lá. Andrew, manda sua pergunta no WhatsApp. Mandou, homem? Sim ou não? Ô, professor, Andrew pediu para avisar que essa era a pergunta dele, a última que você respondeu. Mas só um minutinho, eu vou tentar ver aqui. Eu não sei se é meu. Não é possível que seja meu aparelho que esteja tão baixo assim, porque algumas pessoas eu ouço alto, eu não te ouvi, não, né, Roberto? Tá me escutando agora? Agora sim. Andrew pediu para avisar que essa pergunta foi a dele, que você respondeu agora. Então, beleza, então. A de Andressa. Valeu, jovem. Então, vamos lá. Seguindo aqui, pessoal. Professor, Oi. a Bárbara falou assim pra você aceitar ela, que a internet dela caiu. Pronto, já mandei aceitar. Pede ela para verificar lá. Pronto. Pessoal, é porque às vezes não aparece aqui, eu como estou compartilhando a tela, aparece bem pequenininho. Qualquer coisa é só falar, tá certo? Então, vamos lá. Além disso, pessoal, existem duas discussões na jurisprudência e na doutrina. Lesão corporal. Lesão corporal. Quiser anotar isso aí, pode anotar. Lesão corporal não é crime doloso contra a vida, até mesmo
a lesão corporal seguida de morte. Vou parar para tu respirar e entender aqui agora. Professor, por que é que lesão corporal, imagine um agente provoca uma lesão e essa lesão tem resultado morte. Tu já ouviu essa expressão? Lesão corporal seguida de morte? Ele provocou uma lesão e depois o agente morreu. E por que que não vai para o tribunal do júri, já que o agente morreu? Grave isso. Nem toda morte será considerada homicídio para fins de julgamento. Observe o seguinte, na lesão corporal, o dolo, tu sabe o que é dolo, né? Dolo geral, vontade, não é isso? A vontade do agente na lesão corporal não é matar. A vontade do agente na lesão corporal é o quê? A vontade do agente na lesão corporal é simplesmente ofender a integridade física. Imagine que o atrasado do Yuri, que entrou aí quase no meio da aula, resolva agora discutir com Guilherme Red Bull. Guilherme não quer discutir com Yuri momento algum, até porque a Ana Rebeca já possui outro pretendente. Então perceba o seguinte, não vai existir nessa situação, mas se imagine que se tivesse existindo essa situação ali e agora Guilherme fala, Yuri, por favor, me deixe. Só que nessa de me deixe, Guilherme injuria bastante, ou melhor, Yuri injuria bastante Guilherme, e agora Guilherme acaba apenas dando um soco nele, fala, rapaz, olha, me deixe, e dá um soco com o intuito dele deixar aquela discussão. Só que nesse soco, Guilherme não imaginava que Yuri, né, só comia carne de bode e era fraco. O que que acontece? Ele levou um soco, caiu, bateu com a cabeça na quina da mesa e ali mesmo faleceu. Observe o seguinte, a vontade... Ana Rebeca quase chorou agora. Observe que, inicialmente, a vontade do agente era o quê? Só cessar uma perturbação. Ele deu um soco para ver se o cara parava de falar com ele. Então, ele queria o quê? Ofender a integridade física, queria dar um murro para poder cessar aquilo ali. Qual foi a situação aí? Uma situação pré-terdolosa. Ele teve dolo inicial e culpa no final. Ele teve dolo na lesão, porque realmente dar o soco ele queria. Ele não queria desferir um soco? Queria. Então ele desferiu o soco, dolo. Mas culpa na morte. Por quê? Porque a morte foi culposa. Ele desferiu um murro ali, mas ele não queria aquele resultado, morte. O que eu quero te dizer? Lesão corporal, mesmo a lesão corporal seguida de morte, não vai ser crime doloso contra a vida. Não vai ser julgado pelo tribunal do júri. Por quê? Porque o objeto jurídico, a objetividade jurídica da lesão corporal é a integridade física. Lesão corporal é a integridade física. Se é a integridade física, logo não é a vida. Se não é a vida, não vai ser tribunal do júri, vai ser o juiz singular. Pode continuar? Querem perguntar? Então pergunte. Ou é para continuar? Ah, continuar, né? Certo, é porque entendi agora. Latrocínio. Tu já ouviu aquela expressão roubo seguido de morte que o povo fala? Ah, latrocínio foi roubo seguido de morte. Que necessariamente não precisa ser nessa ordem, tá? Primeiro pode vir a morte e depois pode vir o roubo, que vai ser latrocínio da mesma forma. O que é que eu quero te dizer? A Andressa aqui até mudou o fundo, agora botou um pano azul ali. Então observe o seguinte, o que eu quero te dizer com latrocínio? No latrocínio, a objetividade jurídica é o patrimônio. Latrocínio é um roubo que finaliza com morte. Ou um roubo que iniciou com a morte, mas o objetivo era subtrair alguma coisa. Então lembre o seguinte, latrocínio é crime contra o patrimônio. E se é crime contra o patrimônio, não é o juiz do tribunal do júri, nem os jurados quem vão julgar. Quem é? O juiz singular. Professor, mas latrocínio não é roubo seguido de morte? É, mas lembre, o objetivo do agente não é matar. O objetivo dele é roubar. A morte é uma consequência que vai acontecer.
A vítima não quis entregar o bem, ele acabou desferindo o tiro. A vítima reagiu e ele disparou. Mas desde o início, a vontade dele era ofender o patrimônio e não ofender a vida. Vou falar uma frase aqui para que você possa compreender esta frase e ficar satisfeito. Você já ouviu falar em latim? Tem uma expressão chamada animus, do jeitinho que eu estou te falando. A-N-I-M-U-S. Animus necandi. Animus necandi. Pode escrever do jeito que eu estou falando, que é desse jeito aqui. Na próxima aula eu acredito que eu já vou ter aprendendo a escrever na paradinha. Então o que que é? Animus necandi. Vontade de eliminar. Quando você pegar denúncias ou provas da OAB ou provas de direito penal 3 da sua faculdade Facisa, o professor vai lhe perguntar o seguinte. Ele não vai falar com você bem assim, olha, Yuri agiu sem animus necandi, logo, Yuri não praticou um crime doloso contra a vida, não praticou o crime de homicídio. Se tu não souber o que é animus necandi, tu vai ficar em dúvida nisso aí, vai pesquisar na internet na hora de fazer a prova online e não vai achar. O que que acontece? Animus necandi significa dizer que desde o início a vontade do agente é ceifar a vida alheia. Então, se eu digo em uma questão para você que o sujeito tal, imagine que Giovana, com ânimos, presta atenção, Giovana, com ânimos necandi, desferiu 3 disparos de arma de fogo contra Andressa. Veja, ânimos necandi. Qual foi a vontade de Giovana, professor? Eliminar Andressa. Então, ela queria matar Andressa. Acontece o seguinte, a arma dela era tão ruim que apenas um disparo pegou e só fez um mero corte no braço. Andressa ficou apenas o quê? Lesionada, não foi? Só que aí o que acontece? Andressa ficou lesionada. Mas o que Giovana queria não era eliminar, não era matar. Se o que Giovana queria era matar, era eliminar, ela vai responder por tentativa de homicídio e não vai ser por lesão. Então tome muito cuidado. Para você diferenciar lesão corporal do crime de homicídio, você precisa entender sobre o ânimos, sobre a vontade. Qual é a vontade do agente? Olha, a vontade de Giovana, na verdade, era eliminar. Ela queria eliminar. Não conseguiu eliminar. Lesão corporal? Não. Se ela não conseguiu eliminar, vai ser o quê? O que está aí na sua tela. Homicídio tentado. Se ela queria apenas lesionar, mas acabou lesionando e ceifando a vida, lesão corporal seguida de morte. Para você entender essa diferença, você sempre tem que saber qual é o dolo do sujeito. Perguntas? Quer falar? Alguém? Sim? Não? Que massa! Todo mundo captou. Adorei essa parte. Vamos lá. Artigo 121 do nosso Código Penal, agora propriamente dito, falei todas as noções gerais, tá? E vou fazer pelo menos essa introdução aqui para todos nós. Vamos lá. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém. O que eu quero que você compreenda com matar alguém? Professor, eu sei que matar alguém é matar uma pessoa. Professor, é tão fácil? É, claro que é. Só que preste atenção para você não errar. O que é homicídio? Está aí na sua tela, como diz o jornalista da Record, na tela. É a supressão da vida humana. Só que você viu que eu grifei? Extrauterina, praticada por outra pessoa. Ou seja, e deve ocorrer a morte encefálica. Meu querido, isso aqui tem 2 pegadinhas que já foram objetos de prova. Para a gente encerrar a nossa aula, eu vou fazer com você aqui essa situação. Presta bem atenção aqui para você não ficar de fora. Veja só. Vida extrauterina, você precisa saber. Vida extrauterina e morte
encefálica. Vida extrauterina e morte encefálica. Por que vida extrauterina e morte encefálica? Porque são essas duas situações que vão caracterizar a morte para fins de homicídio. Primeiro, se na questão de falar que ocorreu morte intrauterina, está dizendo que o cara morreu, que a criança, que o feto morreu dentro da barriga de Ana Rebeca. Ana Rebeca estava grávida e ocorreu a morte intrauterina. Logo, o crime é aborto. Se ocorre morte intrauterina, nós estamos falando de aborto. Ana Rebeca estava grávida, tomou chá de Angélica misturado com carqueja e ali ocorreu a expulsão daquele feto. Se ocorreu a expulsão daquele feto, a morte foi intrauterina. Logo, o crime é de aborto. Então, o que é vida extrauterina? A de vocês, querido. Então, a vida extrauterina é de vocês. O cidadão foi expulso da placenta, passou ali a cabeça e está respirando o ar de fora, é vida extrauterina. Tá? Aí, a depender da situação, pode ser infanticídio ou homicídio. Mas se a morte ocorreu internamente lá ainda, nos intestinais lá da mulher, lá no lugar que gerar da criança, vai ser o quê? Morte intrauterina, obviamente, vai ser aborto. Então, Leia sabe dessa receita aí que eu falei com vocês, que ela chegar e está sorrindo. E a última informação, morte encefálica. É a morte cerebral, cara. É a morte cerebral. Se o sujeito só parou o corpo todo, parou tudo, mas o cérebro ainda está funcionando, ele ainda é considerado vivo. Ah, mas tem atividade cerebral. Bacana. Vai ficar só com atividade cerebral e não vai prestar do pescoço para baixo mais nada. Tá vivo. Foi tentativa de homicídio. Não morreu, tentativa. O cara tá vivendo em estado vegetativo, só tá balançando a cabeça e piscando o olho e abrindo a boca para poder dizer Jesus é bom, o diabo não presta. Mas tá vivo. O cérebro tá funcionando. Se o cérebro continua funcionando, ainda está vivendo. E, consequentemente, vai seguir o quê? A vida com a morte. Ou seja, entenda, vida, ele segue se tiver com o cérebro funcionando. Se morreu de forma encefálica, acabou ali. Bacana? Balançou a cabeça? Vou encerrar. Deu aqui agora os 39.1 e até uma próxima aula para vocês. Ô, professor, volta o slide, por favor, para poder terminar de copiar. Eu vou enviar lá no Unimestre. Tá certo? Valeu. Não são duas aulas, professor? São, né?